Graça e paz, queridos de Deus, abençoado com toda sorte de bênção. Meus irmãos, nós vamos estar meditando nessa noite, num texto aqui bem polêmico. Nós temos pregado que Jesus já tem voltado e infelizmente muitas pessoas não têm apercebido para com isso. Nós vamos estar lendo aqui, eu coloquei um tema nessa noite. Jesus prometeu vir naquela geração. Quando ele pregava, ele anunciava que ele viria naquela geração. E eu separei um texto para nós meditarmos nessa noite, que se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 34. É o sermão do fim dos tempos, que Jesus estava ali falando para os discípulos. E diz assim, Mateus 24, 34. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. O que tem acontecido há muitos anos aí, é que as pessoas leram esse texto e aplicaram ele para um futuro incerto, não respeitando o ponto ali, e nem o público que estava ali presente com Jesus. Jesus estava falando para os seus discípulos saíram do templo e disse, olha que templo bonito. Jesus disse, está vendo isso tudo aí? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então ele diz, os discípulos ficou perturbado com aquilo, e chegando a sós de Senhor, diz-nos quando será essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Qual era a concepção dos discípulos de fim de mundo? Será que era um mundo global ou era o fim daquele mundo habitado? É o que nós vamos ver, porque as pessoas pegam esse versículo e vai multiplicando e jogando para um futuro incerto. Vem geração, vai geração, sempre ele está vindo. Os últimos dias estão chegando. E nós vamos fazer uma análise hoje se realmente tem fundamento essa teologia futurista ou ela já tem se declinado. Porque a escatologia consumada ela já ficou sumida e hoje ela começou ganhando força, baseado nesses textos. Mateus 23, 36 diz assim, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Você nota que Cristo, ele está afirmando que, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Não é essa geração do século 21, era aquela geração do século I. Mateus 16, 27 diz assim, porque o Filho do Homem há de vir na sua glória do seu Pai e com os seus anjos, então retribuir cada um segundo as suas obras. Em 28, em verdade eu vos digo, algum do que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. O que não dá para a gente entender é que os teólogos, eles lêem esses versículos e eles conseguem assassinar o texto e implantar na mente daqueles que não têm entendimento, igual eu também não tinha, que Jesus está falando que vai vir para essa geração. Ele entra dentro do texto, se coloca como que ele se perguntou para Cristo e começa anunciando essa falta de entendimento que está até hoje aí. O versículo 28 está bem claro. Em verdade vos digo, algum do que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem. Geralmente as pessoas encaixam nesse texto e dizem, irmão, Jesus, realmente algum que está aqui na igreja, não vai ver Jesus, né? Vão ser arrebatados. Irmão, não é isso que o texto está dizendo. Algum do que estavam ali não veria a morte, até que eles vissem vir o Filho do Homem. É que o texto está afirmando.
Vamos ver quem é esse homem que Jesus disse que não ia morrer até que ele viesse. João, Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 22, que nos diz assim: respondeu-lhe Jesus: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tem tu com isso? Segue-me. O que aconteceu nesse versículo? Eu estou lendo esse versículo, mas não é sem contexto. Nós voltamos atrás, nós vamos ver o que aconteceu. Vou voltar aqui para você entender. Em verdade vos digo, 28, em verdade vos digo que alguns do que aqui estão, de modo nenhum, provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem. Respondeu-lhe Jesus: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tem tu com isso? Segue-me. Divulgou, 23, divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tem tu com isso? Então, o que estava acontecendo? Jesus disse que alguns dos que estavam ali não iam provar a morte até que visse vir o Filho do Homem. Pedro, no início do seu ministério, Pedro foi chamado por Jesus e depois que Jesus ressuscitou, Jesus fala da morte dele, como Pedro iria morrer. E aí Pedro diz: Senhor, e desse aí o que será? Que era o discípulo amado, que era João. Jesus disse: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que tem tu com isso? O que Jesus estava dizendo? Que João iria ficar vivo até que ele viesse. Se você fazer uma análise na Bíblia, você vai entender que qual foi o último discípulo que morreu de velhice? Quem foi que escreveu o Apocalipse? Todos ficaram, Pedro morreu de cabeça para baixo, Tiago morreu, todos eles morreram. Apenas um discípulo ficou na grande tribulação, que foi João, preso na ilha de Patmos. Você nota que se cumpriu a palavra? Então as pessoas hoje nós vimos muitos vídeos na internet dizendo que estamos chegando no fim do tempo e nos últimos dias. Para eles, a concepção de último dia é um futuro incerto. Mas a Bíblia não fala isso. Ela não fala de futuro incerto. Alguns pregadores dizem que os discípulos tinham em mente que Jesus viria naquele século. E aí eles pregaram, que todos os discípulos pregaram para aquele século, que Jesus viria naquele século. Aí eu perguntaria a você: se os apóstolos que andaram com Cristo, que conhecia a Torá, que conhecia toda a revelação do Antigo Testamento, eles não tinham certeza que Jesus viria naquele século, e como nós vamos dar certeza então no resto que eles falaram? Não dá para você, quem tem a mente iluminada, não dá para entender um pouquinho? Se eu acreditar que os discípulos estavam errados em dizer que Jesus viria naquele século, mas eles erraram, não tinham certeza, como é que eu vou ter certeza que o resto que ele escreveu está certo? É para você e eu pensarmos, né? Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, verso 2, nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a qual constituiu herdeiro de todas as coisas, e porque fez também o mundo. Você nota que Paulo tinha um entendimento que aquele tempo que ele estava vivendo, no ano 66, 65, por ali, estava chegando os últimos dias, que o mundo hoje espera, os últimos dias são hoje, baseado em quê?
Se você pegar um professor de português, ele vai dar show nisso aí, não pode ser cristão, porque o cristão ele foi doutrinado para passar por cima do texto e não ver. Eles leem e não entendem o que estão lendo. Mas quando tem a mente iluminada pelo Espírito Santo, com certeza você vai ler o texto e você vai ver que realmente você estava enganado e não sabia. Nesses últimos dias, o que Paulo tinha em mente dos últimos dias? As profecias do Antigo Testamento, que toda a Bíblia dizia que Jerusalém tinha sido se prostituiu e Deus traria vingança sobre eles. Os últimos dias seria aquela transição da lei para a graça. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Irmão, aqui não tem texto sem contexto. Alguns pastores têm me criticado dizendo que eu estou louco, estou doente. Mas me prova então, pega esses versículos que eu estou citando aqui e faz uma mensagem e lança aí um desafio para ver o que você vai fazer diante desse texto. O que você se vira nos textos, você vai arrumar o que diante desses textos? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Se você tiver sua Bíblia, pode acompanhar. Eu estou no celular, mas é Bíblia também, irmão. Esses dias um pastor teve aqui em casa e eu fui ler a Bíblia no telefone e ele falou assim, não precisa ler isso não, isso aí não é Bíblia não. Aí eu falei com ele, tá bom, não é Bíblia não, irmão. Então você traz o rolo lá do profeta Isaías que carregava numa carroça. Você nota que as pessoas, a tecnologia vai mudando, o mundo vai sendo transformado. E as pessoas ainda continuam com a mente quadrada, aquele tapa-olho. Tudo que tem acontecido, irmão, da tecnologia é para nós. Nós precisamos ter mente iluminada e saber realmente usar tudo aquilo que Deus proporcionou para conosco. O problema não está lá, o problema está aqui. Jesus disse, se os seus olhos for bom, todo o seu corpo vai ser. O problema não está lá, o problema está da maneira que você olha o mundo. Se você olhar com os olhos de Deus, se você pensar como Deus pensa, se você for o que Deus fala que você é mais do que vencedor. Então, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, diz assim, ora, tudo isso lhe acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para que já são chegados os fins do século. Antigamente, quando eu lia esse texto, eu me colocava dentro desse texto e aplicava essa leitura na minha vida e pregava isso para os nossos irmãos. Olha, irmão, tudo isso aconteceu para aviso nosso, hein? Porque já são chegados os fins do tempo. Você nota que essa leitura é um fracasso? Você não está respeitando para quem foi, não está respeitando o público que estava ouvindo, e você está assassinando o texto? Paulo, o que Paulo tinha em mente? Paulo estava citando alguns fatos que aconteceram no deserto, que o povo comeu, folgou e não creram, e não deram ouvido à voz de Deus. Eles tinham uma cidade para entrar. E aí Paulo cita ali e fala, olha, eles saíram do Egito, mas eles foram rebeldes. Eles não tiveram fé, eles se prostituíram, eles foram incrédulos. E tudo aquilo aconteceu para aviso nosso. Porque Paulo esperava uma cidade que Deus tinha prometido. Não Canaã material, mas uma Canaã celestial, que está lá em Hebreus 12, que desceu do céu. E muitos estão esperando ela ainda. Então, o que Paulo tinha em mente? Que aquilo que aconteceu lá no deserto foi um exemplo para eles. Hoje pode ser um exemplo para a gente? Pode, para a nossa vida pessoal, mas não existe um fim de mundo que nos espera. Então, você sabe o que significa a palavra justificado? Nós fomos justificados, já nascemos justificados no Espírito. Não existe uma lei, um mandamento ou um fim de mundo para a gente. Existe o fim das nossas vidas.
Eclesiastes 1:4 diz: vem geração, vai geração, vem geração, e a terra permanece para sempre. Então Paulo aqui está dizendo, tudo aquilo que aconteceu lá no deserto serve como exemplo nosso, para eles lá, no século I. Para que, vamos ler o texto aqui, ora, tudo isso lhe aconteceu como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Será que Paulo estava louco quando ele escreveu essa carta? Que ele estava declarando para o seu público que o fim dos tempos já estava chegando? Então, quanto a fato, irmão, não existe argumento. Ou você crê no que foi escrito e tira essa ilusão de grande tribulação e vive realmente no reino que foi estabelecido, ou você vai ficar tendo uma vida de cristão e com medo, sendo enganado com a Bíblia na mão. Atos capítulo 2, preste atenção, versículo 15 a 17, que diz assim: pois estes homens não estão embriagados, como vocês pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. O que Pedro tinha ali, o que estava acontecendo naquele momento? Jesus tinha dado uma ordem aos discípulos que era para eles ficarem em Jerusalém, que do alto seria revestido de poder. E chega nesse dia, o Espírito Santo vem, a inauguração do Espírito Santo. Cristo tinha ido e fez uma promessa que viria o Consolador, o ministério do Espírito. Começaria naquele dia. Então, quando o Espírito Santo veio e encheu toda a casa, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a cambalear igual bebo e falar em outras línguas, língua de nação. Não tem língua de anjo nesse texto. O pentecostal firmou a sua teoria em cima desse texto, mas esse texto não tem língua de anjos, tem língua de nações. Todos que estavam ali falavam outras línguas que todos entendiam. Então alguém dizer, olha, os caras estão bêbados, isso aí estão bêbados. Pedro pega a palavra, no verso 16 diz, mas isso é que foi dito. Vamos começar no 15. Pois estes homens não estão embriagados, Pedro está afirmando, como vocês pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Meu irmão, o que o profeta Joel profetizou lá em Joel 2, 28, que não me falha a memória, que nos últimos dias Deus derramaria sobre eles, sobre toda a carne, o Espírito Santo. Você nota que havia uma profecia para se cumprir ali nos dias de Pedro, que eram os últimos dias. Últimos dias de quê, Simã? Eram os últimos dias da antiga aliança. Eram os últimos dias da lei de Moisés, para que o ministério da graça fosse implantado totalmente. Jerusalém seria julgada, a grande prostituta, Ezequiel fala sobre isso. Jerusalém era a mãe das prostitutas, ela se prostituiu com as outras nações, e Deus iria julgar Jerusalém. Então, as últimas horas estava chegando, é o fim dos tempos, que seria o fim daquele aion, para que Jerusalém caísse, porque naquela época reinava a lei e a graça, havia 2 pactos cruzados. Paulo recebe o novo pacto e ele tenta tirar toda a antiga aliança da mente daquele povo e implantar o novo de Deus. Eis que tudo se fez novo. Mas até hoje, infelizmente, as pessoas ainda vivem ainda no evangelho de Moisés, o evangelho da circuncisão. Mas isso é que foi dito pelo profeta Joel. 17. E acontecerá nos últimos dias, irmão, para um pouquinho e analisa esse texto. Vê se tem como você trazer a profecia de Joel para os dias de hoje. Não tem. Você pode pegar lá, acha até um cego que vê isso aqui, ele vai entender.
Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Se um dia ainda vai ter os últimos dias, então seria duas profecias, essa profecia não se cumpriu. Pedro está afirmando que aquela profecia de Joel se cumpriu naquele dia de Pentecostes. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciões terão sonho. Dá para você levar esse texto para os dias de hoje? Nós estamos dizendo que Pedro é um mentiroso e os últimos dias não era lá nada naquela época. Então não tem como, irmão. Essa é a verdade. A verdade do Evangelho. O último dia foi lá naquela época. Não existe últimos dias hoje para vir juízo. Existe os nossos últimos dias. Meu, seu, do nosso irmão, você que está longe, que está perto. Um dia vai chegar o seu último dia de vida aqui nessa terra e você vai partir para a eternidade. 1 Pedro capítulo 1, verso 20, que diz assim: o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestou no fim dos tempos por amor de vós. Você nota que Jesus manifestou no fim dos tempos? Manifestou no ano 30, até o ano 33 ele pregou, anunciando que havia o fim. Aquele que crê seria salvo da tribulação, porque a salvação foi no Espírito. Ali era uma salvação humana, salvação do entendimento, salvação da carne. Aquele que crê seria salvo, salvo da grande tribulação, e passaria a reinar no reino que viria depois do antigo pacto. 1 Pedro ainda, verso 4, capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. O que Pedro tinha em mente, meus irmãos? Será que Pedro estava meio doido para ele chegar a afirmar que já está, mas já está próximo o fim de todas as coisas? Como é que você vai ler esse versículo na igreja hoje, com a cara mais lavada do mundo, vai dizer que, irmão, já está próximo o fim de todas as coisas? Não dá, irmão. Neca de catibirica. Esquece disso, não adianta. Nós precisamos respeitar o texto. Pedro estava dizendo que o fim dos tempos já estava chegando, o fim de todas as coisas. Qual era o fim de todas as coisas? O fim da velha aliança, o fim do sistema mosaico, para que o povo pudesse reinar em vida, em graça, pecado perdoado, dívida paga e reinando em Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz assim: de outra forma, necessário lhe foram padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Agora, irmão, que o texto está dizendo, não é hoje, dia 26, o Natal foi ontem. Agora, não é agora, nesse ano de 2020, foi lá no ano 60 e pouco, 65, 66, mas agora, ele se manifestou no fim do tempo agora, que era lá, há 2000 anos e 20, era lá, não é aqui. O texto está dizendo, agora, foi lá. Mateus 16, versículo 3 diz assim: e pela manhã
hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelhão, sóbrio. Então, ali estavam os fariseus, e eles conheciam quando ia chover e quando ia fazer sol. Então Jesus estava ali, Jesus estava ali e disse: ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Você nota que quando Jesus vem, ele vem trazendo um juízo para aqueles que não crescem nele. E os fariseus sabiam que quando ficasse o céu vermelho, sabia que ia fazer sol. Quando ficasse escuro, ele sabia que ia chover. Aí Jesus: você sabe discernir o tempo, o céu, e não conhece o fim do tempo? Não poder discernir os sinais dos tempos, ou do tempo que estava chegando ao fim? Verso 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então Jesus está dizendo: uma geração má e adúltera pede um sinal. Se você nota que Jesus está falando para uma geração da sua época, o texto que nós lemos lá em cima diz que não passaria aquela geração, a mesma geração que ele está dizendo que era uma geração adúltera e má. Você nota que Jesus diz: não vai passar essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então aqui, irmão, eu quero terminar aqui e agradecer pela sua vida. Você que vai ouvir esse vídeo, vai enviar para outras pessoas. Não custa nada você dar um joinha aí, inscrever no nosso canal. Eu, quando estou vendo o vídeo, irmão, às vezes eu nem termino de ver o vídeo ainda, eu já dou meu like e já assino no canal. Eu devo ser inscrito em mais de 200 canais. Para me dar força àquela pessoa. E você que tem visto nossos vídeos, dá um joinha, ainda que você não gostou, pode comentar lá, pode discordar. O seu comentário é muito importante. E se inscreva no nosso canal. Um abraço, até a próxima.